Só. Muito já se estudou sobre profecias, muito já se disse, e a gente foge de qualquer especulação, né? A gente trabalha dentro do que está escrito. Nós trabalhamos e lutamos sempre para que possamos viajar no tempo e rastejar sobre a Escritura, e que o Espírito Santo, que é o responsável por isso tudo, nos ajude hoje a não buscar caminho mais fácil no que diz respeito àquilo que temos que internalizar hoje para o cumprimento da nossa missão. Então, eu faço uma oração que tenhamos assim muito interesse na Escritura, pela Escritura. Entende? Que possamos perguntar as Escrituras. Que possamos realmente ter o Espírito Santo como mestre, como aquele que guia, como aquele que ilumina, como aquele que ensina. Nós, quando vemos o Senhor Jesus em ação nos Evangelhos, vemos Jesus passando os ensinamentos, Ele formando os discípulos, e nós queremos que aquele Espírito Santo que estava com Jesus e depois com os apóstolos, que aquele mesmo Espírito Santo esteja comigo, com você, conosco aqui na igreja. Então nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude a nos ater justamente naquilo que todo mundo pode ler e pode dizer, todo mundo se bem familiarizado, porque na medida que se lê com o Espírito Santo, entende? O Espírito Santo ele vai iluminando, porque se não fosse assim, não seriam válidas as palavras do Senhor Jesus, quando Ele está falando das atividades do Espírito Santo, particularmente no Evangelho de João, né? Então eu reivindico isso para a nossa igreja, eu busco isso para a nossa igreja, sabe? Nós, que Deus permitiu ter várias etapas no contexto da igreja, então nós já vimos muita especulação, nós já vimos muita coisa, né? Nós já vimos gente marcar a vinda de Jesus. Uma vez, quer dizer, eu tinha 11 anos, aí tinha 11 ou 12 anos, aí tinha um presbítero na antiga igreja, e ele disse: não dou 5 anos para Jesus voltar. 1967, chegou 1972, o Brasil se tornou tricampeão do mundo em 70, mas Jesus não voltou. Eu não vou citar tantos outros fundadores que vocês sabem que marcaram volta de Jesus, data volta de Jesus, né? Se as pessoas tivessem prestado atenção, com humildade, lido as Escrituras, você verá que Jesus trabalhou muito em cima de sinais. Característica de época. Mas ninguém disse data. Fala assim: se alguém estiver marcando uma data, não vades, nem os cigais. Não acredite. Está diante de falso profeta. Quem está entendendo? Você mergulha nas Escrituras sobre a volta de Jesus, correto? E você verá que os apóstolos seguiram o exemplo do Mestre, correto? O apóstolo São Paulo, ele fala sobre a segunda vinda, em diversas passagens. Mas você não vê um Paulo marcando o dia, vê? Se você encontrou na tua Bíblia, essa Bíblia não é a Bíblia.
Parece cômico, né? Mas é trágico. Você vê que Paulo fala sobre a segunda vinda, Pedro fala, João fala, Judas fala, Tiago fala, João fala, você tem João na epístola, você tem João no Apocalipse, você tem João no Evangelho, mas em nenhum momento você vai encontrar ninguém marcando data. Isso é perigoso, tá? Fala assim, é perigoso, não é bíblico. Quem está entendendo, gente? É perigoso, porque Jesus nunca fez isso. Não, porque a nossa época é uma época engraçada. É um tal de gente querer aparecer como se fosse um apóstolo. Quer dizer, e um apóstolo dizendo coisas que os apóstolos nunca disseram. Apóstolo fazendo coisas que os apóstolos nunca fizeram. Evidentemente, quem não for bíblico pode cair no canto da sereia. Pode cair no canto do maligno, porque seduz, né? Tem coisas que seduzem. Não, e às vezes essas pessoas parecem que são sabichões, né? Tem pose para falar, né? Você vê nossos homens de Deus aqui como é que são, tudo sim. Olha só, fica de pé, pastor Ivan. Olha para lá para o povo te ver. Eu até brinquei hoje, em dado momento eu disse assim, poxa, o pastor Ivan, tem hora que a gente olha para ele assim, né? Com a tonelada de barriga. A barbicha, hein? Viu o cavanhaque colorido? E uma seriedade, parece aqueles eruditos judeus, né? Mas sem perder a simplicidade. Olha o pastor Ailton, fica de pé, pastor Ailton, peço para o povo ver o pastor Ailton. Olha só, olha gente, que pastor, gente, olha para lá, pastor. Olha o pastor Limoura, fica lá, pastor, olha para o pessoal te ver. Olha. Olha o pastor André. Até o cabelo, né, pastor? Tem que fazer um implante se quiser, né? Olha para o povo te ver, olha lá, olha, gente. André Batista, olha ali. Olha o pastor Enoque. Olha lá, olha o pastor Enoque. Marcos Coelho. Olha lá. Pastor Humberto. Pastor Ricardo. Pastor Everson. Pastor Daniel. Você não vê ninguém com pompa. Você vê os homens, são homens. Pastor, cadê antes que aquele sorriso dele? E aqueles olhinhos? Tá ajudando junto com o pastor Evandro a fazer cobertura da obra? O Anderson chega ali na obra assim, ele dá um sorriso para os funcionários. Aquele chapeuzinho assim, né? Todo mundo cai na graça desse homem. Ele observa lá as coisinhas para depois passar. Mas numa simplicidade, tá? Olha o pastor Celso. Olha a pastora Cristina. Pastora Alcenira. Pastora Alcenira. Tatiana. Daniela. Ana Maria. Marcena. Tatiana. Edilene. Bia. Cleia. Rebeca. Raquel. Neuza. Sandra. Quem faltou? Daniel. Pablo. Rita, Elaine, Alex, Márcio, te vi, viu? Miriam de Paula. Kátia, que mulher extraordinária. Cadê a cara? Eu quero colocar que vocês de repente podem olhar na televisão e ver pessoas, nunca se impressionam, né? Porque as pessoas, né, têm uma postura, viu? Um impressionismo facial. Betânia, a bênção que vem de Orobó.
Leonardo Miranda. O que eu quero colocar é que nosso modelo é Jesus. Amém? Não é ostentação, não é pose, não é? Não é nada disso, é Deus. Não, Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo! Amém! Uhul! Aleluia! Nós chamamos! Reverendo, nós chamamos! Amém de Deus! Amém de Deus! Amém de Deus! E nós queremos dizer que nós, pastores e pastoras, só somos o que somos hoje. Deus, através do Senhor, que é o nosso mestre, o nosso professor, tem nos ensinado, tem nos capacitado a sermos quem somos hoje. I love you. GTM. Eu pedi só uma parte. E aí, nesse meio político, a gente acaba, tanto no Rio como em Caxias, assim, acompanhando e testemunhando a convivência de muitos pastores que aparecem na TV, de muitos líderes, com os políticos. E aí, assim, eu já expressei isso no Salão Missionário, mas não me vejo, independente de ser filho, não me vejo em outra igreja, em outra denominação, porque eu nunca vi, e eu já posso dizer que eu já estive pessoalmente com mais de 1000 pastores, tanto em Caxias como no Rio, por conta do trabalho. E eu nunca vi em nenhum outro pastor, com devido respeito, de outras igrejas, a simplicidade que existe nos pastores daqui, a dedicação e a busca pela comunhão com Deus, e a dedicação e atender ao povo da igreja. Eu já testemunhei nesses locais extrema vaidade, status, carros importados caríssimos, seguranças, declinar de que não vai num evento porque não vai ficar numa suíte presidencial, num hotel. Então, esse tipo de vaidade, status. E aí o alerta era muito importante, cuidado com quem você vê na TV, porque no dia a dia, na prática, quem te dá clínica, quem te socorre, quem te atende, quem atende a sua família, são os pastores do ministério. E aí pode ter certeza, não existe uma simplicidade e uma dedicação ao público, como eu vejo no ministério. E isso me causa, às vezes no trabalho, quando eu tenho que lidar com esse tipo de pastores, me causa até uma certa dificuldade. E eu sempre fico lembrando de como é aqui no ministério. E aí eu queria só expressar isso, para realmente todo irmão de fé aqui, todo membro, ter o cuidado em de repente, no dia a dia, você vê todo dia o pastor aqui simples, passando, é o pastor. Pode ter certeza, em outros lugares, tem membro que sequer consegue apertar a mão de um pastor. E a coisa mais natural que existe aqui é a gente ver no dia a dia o reverendo passar no templo e ver alguém orando e chorando e ele pessoalmente lá. Quantos já viram isso aqui? Levanta a mão. E aí, assim, a igreja está vazia, tem uma alma lá chorando. E uma série de demandas. Ele podia falar assim... o pastor tal vai dar atenção a esse caso. Ele pessoalmente pega e vai lá. Como ele faz, os outros pastores também acompanham. Então, como membro, que a gente possa valorizar, prestigiar, defender e ajudar no que puder. Muito obrigado. Amém. Contribuindo com o que o David estava falando, eu me lembrei ali, quando o David estava falando, eu lembro que uma vez um pastor convidou o reverendo para ir na caravana dele para Israel.
e que o reverendo ficasse tranquilo, porque ele ia ficar num ônibus separado, só os pastores, que não ia ficar no mesmo ônibus, nem no mesmo hotel, nem no mesmo restaurante do povo. Ia ficar só os pastores. E a gente vê, quem já foi a Israel com o reverendo? Reverendo no meio da gente, né? E corre para lá, e quando vê ele está lá na frente, está lá atrás, e está no meio da gente, come com a gente, não tem nada disso. Então é por isso que a gente louva mesmo. Que se dane quem falar que a gente está idolatrando, problema de quem falar. Nós temos um pastor que é diferente, que é homem de Deus, que é homem consagrado, que tem comunhão com Deus. Então é por isso que a gente louva a Deus toda hora pela vida do nosso reverendo. Amém? Obrigado. Muito obrigado. Amém. Né? A pastora Cristina não está morrendo. Amém, gente. Mas então, voltando aqui então, né? E aquele dia está para chegar. Eu creio numa comunicação com o Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E eu creio nesse acordo celestial para o dia e para a hora. Aqui nós temos os sinais, e muitos dos conflitos mundiais são apontados também como sinais. Israel está na terra como sinais, o Evangelho sendo expandido como sinais. O dia nós não marcamos, mas o tempo, Jesus disse que podemos identificar. Quem está entendendo? E alguma coisa que esteve tão forte no coração dos apóstolos, a igreja do século 21, a igreja de hoje, deveria pensar que as condições se reúnem justamente na nossa época, justamente no nosso tempo. Nós devemos ser o povo mais feliz da terra, o povo mais animado da terra. Vocês imaginem, o Brasil quer melhorar com um novo governo, a Venezuela quer um novo governo, a América um novo governo, o mundo um novo governo, mas nós já sabemos que nada vai melhorar por causa do pecado e do diabo, e já sabemos que Deus preparou um governo que há de dominar, e esse governo, o rei, é Jesus. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Nós sabemos que ele veio aqui primeiro padecer, mas disse que iria voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus preveniu que muitos dos nossos vão ficar. São aqueles que são como aquelas virgens loucas no meio da igreja. São aqueles que não se consagram, que não respondem, que não cooperam com os pastores, né? São aqueles que querem se tornar consagrados de última hora, trabalhadores de última hora, dizimistas de última hora. Tardando o noivo, as virgens dormiram, né? Disse o noivo, sai ao seu encontro, e quando se levantaram, as nécias não tinham o azeite. Vocês se lembram disso? Dá-nos do vosso azeite. Não, vocês vão comprar. E quando foram, o noivo chegou. Nessa escola bíblica, você precisa voltar para sua casa e reprogramar a sua vida para a chegada do rei. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós estamos no tempo. Nós estamos no tempo. E aí é interessante quando você vai meditando com a ajuda do Espírito Santo e você fica pensando o seguinte: meu Deus, você se lembra que quando Deus quer fazer coisas maravilhosas, está envolvido o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim ou não? Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha. Eu tive meditando isso, e não vai ser diferente na segunda vinda. Quem está entendendo? Para haver a chegada de Jesus, então nós temos o Filho, temos o Pai, temos o Espírito Santo. Temos ou não temos? No batismo de Jesus, temos Jesus sendo batizado, né? Convencendo João, que João não entendia aquilo ali, nem João entendia aquilo ali, né? Foi depois, não foi? E temos o quê? O Pai falando, o Espírito em forma corpórea de pomba e o Filho. Quem está entendendo? Amém, amém?
Na segunda vinda não vai ser diferente. Eles se reuniram e disseram: façamos o homem. Amém? Então agora é a hora. É a hora. Meus amados, onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Você percebe que essa segunda vinda descrita aí por Paulo fala de dois times. Um time que vem e um time que vai. O time que vem está onde? As pessoas que virão estão onde? Estarão com quem? E o que vai está onde? Você sabe que o ser humano, ele tem utopias e fantasias, né? Quem é que já viu o super-homem voando? Quem já foi criança vendo o filme de Superman e ficou com inveja do super-homem? Até falando, caramba, deve ser legal voar, né? Mas ninguém voa. Irmão, presta bem atenção. Presta bem atenção. Aquela hora está próxima. Irmã Neuza, aquele dia. E de onde quer que nós estejamos, pastores viajando, ou pregando em algum lugar, de qualquer parte, meu amado irmão, assim como Jesus, sabe, sem auxílio de mãos, fez assim. A hora que tocar a trombeta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa comunicação, porque lá em 1 Coríntios, o grande Paulo, ele diz o quê? Isso será no momento. Não abrir? Olha só agora, olha agora. Não abrir? E aí? Quantas vezes você já piscou o olho? Não abrir? Não abrir? Não abrir? Quando eles disserem, é agora! Meu Deus, esse espírito que está aqui hoje, está me usando, está te usando, está aqui, esse espírito vai puxar a gente para cima. E ele vai subir levando todos nós. Pode aplaudir e ficar de pé para isso, gente. Quem quer glorificar mais forte? Quem quer glorificar? Meu Deus, isso é demais. No momento, de qualquer parte do mundo que alguém estiver, não vai ter, olha, para tal lugar é tal hora, tal lugar é tal hora, tal lugar é o fuso horário. Para ele tanto faz a noite como o dia, porque quando ele aparecer, ele vai resplandecer. Se lembra dele no Monte da Transfiguração? Ele virá em glória. Uma coisa tremenda que as pessoas não param para meditar é essa instantaneidade dessa subida. Gente, a glória vai ser tremenda, pastor, porque você vai olhar lá do outro lado, você está vendo ele vindo em glória. Você vê ele vindo em glória. Vamos pensar aí, nós já vimos vários filmes, né? Filmes sobre Faraó, aí vê aquele trono, filmes sobre, sei lá, Nabucodonosor, rainha da Inglaterra, né? Tapetes, tudo que nós já vimos não será nada perto da majestade dele. O reboliço que haverá nos cemitérios, porque ele não foi rolada a pedra para saber que vai ter uma bagunça no cemitério. Vai ter uma bagunça no cemitério, como sinal. Quando o próprio Jesus morreu, não foi? Deu a vida, abriram-se os túmulos, vai ter um negócio terrível, vai ficar registrado isso aí. Mas é simultâneo. Esse dia é glorioso, esse dia é majestoso, nós vamos juntos, nós que choramos aqui embaixo juntos, vamos nos alegrar lá em cima juntos.
Espírito Santo vai nos levar. Eu vou repetir para o diabo escutar. O Espírito Santo vai nos levar. E eu pergunto aos pastores, eu pergunto aos pregadores, aonde é que está o diabo agora? Onde é que os demônios estão? Me digam. Aonde? 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 Nos ares. Para lá e para cá. Mas nós vamos ter que passar. Aleluia! 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 Quando a trombeta de Deus tocar e for dada a ordem, naquela glória monumental, Lúcifer, Satanás e os demônios terão que recuar para algum canto, porque a eleita, os santos vão passar. O que vai ter de demônio falando, sai, que ele está passando, sai que ele está passando, sai, é a hora dos santos, é a hora da glória, nós estamos passando além das nuvens. Pode falar em outras línguas, pode glorificar em outras línguas. Irmão, eu vou esperar na filosofia. Olha o mundo que está aí. Eu vou esperar nos cientistas sociais. Olha só sabem falar das coisas depois que acontecem sem resolver. Eu vou esperar nesse sistema. Igreja, nós temos que ser crentes, santos, entender que temos apenas um tempo aqui. E Deus planejou algo, a vitória final não é do mal, a vitória final não é do diabo, a vitória é de Deus. É isso que esse evangelho diz, é isso que essa Bíblia aponta, e isso deve motivar o louvor, isso deve motivar a consagração, isso deve motivar a ser grato e viver para Deus, não se intimidar diante das afrontas deste mundo. Quem é que está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está entendendo isso? Esse evento, a gente precisa gostar da Escritura pela Escritura e deixar o Espírito Santo falar com a gente. Quem está entendendo? Vamos ler esse livro, vamos ler várias vezes. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Fica muito claro que nem todo mundo vai ter tempo de morrer. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, onde está? Ó morte, a tua vitória, onde está? Ó morte, o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sendo abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é em vão. Motiva o trabalho também. Fala assim: não pare, não pare, trabalhe mais. Fala, meu irmão aí, me ajuda a pregar daqui, vamos lá, meu irmão. Fala, trabalhe, se consagra, abre a tua casa para a congregação. Que palhaçada é essa de fechar a congregação por causa de tribulação com o marido ou com quem quer que seja? Não foi o marido que morreu na cruz por você, foi Jesus. Não é o teu marido que vai voltar para te levar para o céu, é Jesus. Com tribulação ou sem tribulação, não pare. Diga, não pare.